Valendo! Salve acelerados! E aí rapaziada, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Mais uma live começando nesta quarta-feira, meu friozinho aqui em São Paulo. Garoa. Você também teve exame de fezes hoje? Tá de camisa, Não, bonitinho? De próstata. Márcio Murta, Rodrigo Machado, que eu sou habitual relaxo, né? Sou habitual relaxo aí, com os peitos cabeludos de fora. Você só tá falando isso porque você viu meu carro hoje, no estado deplorável que ele tá. Nós vamos conversar sobre o seu carro. Nós já vamos conversar sobre o seu carro. Não, o carro dele é uma situação assim que vai ficar para um outro capítulo da live aqui. Farei até vídeos pra gente mostrar. Tinha uma cueca no chão do carro e eu não tinha visto. Tinha esquecido. Não, já vamos conversar falando do seu carro. Então, o carro todo riscado, todo sujo, todo bagunçado. Eu falei, isso não é um carro de um acelerado, meu amigo. Aí o que você falou? Eu não me lembro. Ele anda? Você falou, ele é relaxado como eu. É verdade, exatamente isso. Mas pelo menos é um Combina. bom carro. Você escolheu um golzinho, 1.6, power, completo, é um carro bom. Sim, é um belo carro. Agora, Márcio Murta, me fale, você está vindo de um evento, me joga esse papelzinho aqui. BMW Série 5 chega ao Brasil em maio para seguir líder entre sedãs de luxo. A sétima geração do sedã BMW. Não. Isso aqui, ó, pessoal, É o release. chama Release, Press Release, certo? Que ele é dado para os jornalistas fazerem as suas matérias e daqui extraírem as informações. Principais, assim. Qual a expectativa? Que o jornalista veja isso aqui, extrai as informações e escreva. Qual a realidade muitas vezes? O jornalista copia o release. Mas olha aí, você pode ver que atrás dele, você pode ver que tem as minhas Tem as anotações do nosso Você não vai grupo. entender minha letra, porque minha letra é bem Tenta trágica. entender. Play. Comprar diabo verde para desentupir a privada. Já resolvi. Desentupiu a sua privada? Eu chamei o Luciano, o rapaz que trabalha lá no prédio, ele foi que pá, mesmo? e Tem que resolveu trocar o vaso problema. sanitário. Que Teve beleza. que trocar de prédio quase também. Bom, mas já que falamos dos pelos não pubianos, graças a Deus, dos pelos ali do corpo do bola, do privada, do carro. Vamos falar de BMW, vai. Me Melhor. conta aí, Márcio. Cara, Bota imagens aí Deixa da eu pegar nossa imagens de uma BMW nova, aí, Série 5. um belíssimo carro, né? A BMW hoje, na verdade, quando eu falei, vamos falar do carro da live, pelo amor de Deus, temos embargo até segunda-feira, não pode falar. Mas a gente vai falar, sim, algumas Todo coisas. mundo divulgou já. Exatamente. Mas falaram, não, impressões ou dirigir, mas é um carro que está chegando pelo valor de 315 mil na versão M. É bom dirigir? É bom dirigir. Me fala quais são as impressões de dirigir. A pessoa que tá perguntando é o meu... Olha só que belo carro, vamos mudar. Me explica uma coisa, tem embargo na informação, o preço pode falar, preço mas não pode falar se é Não, bom ou se é ruim. eu vou te falar. Vocês estão falando um em cima do outro. Não, você tá falando comigo, eu tô falando com você. E eu tô interrompendo. Pra variar. Diferente. Não, é engraçado, porque eu bati de frente com a assessora e falei, peraí. Ele falou, você pode falar tudo que está neste release. Você não pode falar suas impressões de dirigir. Então eu falo as impressões de dirigir. O carro é muito bom. É um carro fantástico de dirigir. Não, velho, é um BMW Série 5. Já viu o Série 5 ruim? Mas posso falar o que eu acho Existe legal? Série 5 Há um tempo desses, foi no início ou no fim do ano passado, que eu andei de cara no Mercedes Classe E, né, que a Mercedes estava E? S. S? Não, E. C. Agora deu um São todos Classe iguais E, agora. o Classe E, que é o rival Do principal, né, do Sim. Série 5. E eu acho que a BMW começa acertando de cara onde a Mercedes errou. A Mercedes trouxe o carro, estamos lançando o carro com motor 2.0. 211 cavalos, né? Um bom motor, um bom carro, mas quando você está num carro desse, num nível desse, você quer de fato uma coisa um pouco mais... Um carro mais completo Claro. no geral. 300 né? conto no carro, né? Você não quer ter o mesmo motor do A250. Exatamente isso, o Rodrigo Machado pegou num ponto muito bom. Então a gente A tem gente tem aqui, o M530i, M não, começa 530i M Sport Tá. e o 540i M Sport. São Tá os bom. dois carros que estão chegando agora, só vem com o kit Sport. É, isso que... Que é basicamente o farol de LED, o para-choque um pouco mais alargado e tudo mais, a roda de aro 18 no 30 e 19 no 40. Só que aí o grande diferencial, né? No 30 a gente tem um motor 2.0 e no 40 a gente tem um motor 6 canecos, né? 3.0, 6 em linha, que é um novo motor BMW, eles estavam explicando. E a maior diferença, uma das principais diferenças que eles estavam colocando lá é que o coletor de escape, amigo, agora ele já é integrado dentro do cabeçote e sai uma tubulação só do cabeçote. ele é diferente do 6 em linha do 140i, por exemplo?
Não, eu acho que é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo, porque ele foi atualizado, 140, né? só que não é o mesmo do 135 IM, por exemplo. Muda do 135 pro 140? Sim, vou pesquisar, muda. vou pesquisar de nome de código de motor. Não muda tudo. Agora não é a série. Esse aí usa a série N de motor, né? Ou B. E o antigo usa a série N. Então é basicamente isso. Ele tem um coletor de escape mais. Eu preciso então saber o seguinte: esse motor desse carro é o mesmo do 140i. Isso. Certo? Positivo. E o do 140, bola, muda do 135? Calma aí, eu vou te dar a informação precisa. Turbo, Exatamente, ele tem um coletor de escape diferente, né? Basicamente, em vez de sair aqueles 6 caninhos, né? Deve ser uma de escape evolução. é um só. Exatamente, é uma evolução. É uma evolução. E aí no 540, exatamente, você tem 340 cavalinhos, 45 Nm de torque, que em quilogramas-força deve dar uns 46 aí mais ou menos. É coisa pra caramba. Muito bom. Um baita carro. E eu andei nesse carro lá, eu entrei nesse carro lá no salão de Detroit. O legal é que ele incorpora aquela central do multimídia do Série 7, você aumenta o volume e baixa o volume com o dedo, né? E mano, confere, o B58? É o B58, exatamente. B58, acho que o N56. N55. 5? É muito difícil assim. Esse é o, só avisando, esse é o 6 cilindros, né? Exatamente. O B58 novo foi lançado em 2015, é um motor bem moderno. Ele tem, agora sim, apesar de M Sport, a gente tá falando de um carro, né, com aquele kit M. Sim. Só estético, né? Ou tem estético, uma coisa de suspensão? Não, só estético. Muda um pouquinho o comportamento do carro, muda porque eu não andei ainda no original sem ser o kit M, né? Mas tem a roda com o pneu um pouquinho mais largo e tudo mais. Cuidado pra não falar das impressões de dirigir. Cuidado, cara. Mas você sente nas tomadas de curva, é um carro muito... Não, mas o que quer dizer o carro parado? Vai parar um Série 5 preto na frente da sua casa hoje, vai te encher de bolacha. Quando o carro tá parado e você pensa em fazer a tomada de curva, você tem essa impressão. Carro sólido, sabe? Assim, aquela sensação de carro sólido. Mas parado. Eu tô só imaginando. Parado. Tipo, quando você vai apontar, assim, você sente aquela coisa que... Isso, tô só imaginando. Tá, pessoal? Isso não aconteceu. Não, isso é uma suposição. Não aconteceu. Mas quando você aponta... Sabe aquela sensação típica de BMW, de um carro sólido? Assim, é bem bacana. A coisa que eu notei um pouquinho só, que me deixou um pouco a desejar, quando eu tava parado, só sentado no carro... Vendo as fotos. Não, essa aí não é impressão de dirigir. Eu tava com o carro parado, mas eu sentei... Não achei a posição de dirigir tão fantástica quanto a dos BMWs que eu tô acostumado até então. Mas aí é que eu queria saber, você está habilitado a falar sobre a posição de dirigir com o carro parado? Sim. Isso é um debate. É verdade, exatamente. Porque você regula parado. Exato. Porque se você tiver com o carro parado, não é uma posição de dirigir, é uma posição de sentar. Afinal, você não tá dirigindo. Não, mas a posição de dirigir, a gente tava só acomodado no volante e tal. Uma coisa que eu não andei com o carro, né, mas... Eu acho que eles deveriam ter dito o que você poderia falar ou não, por exemplo. O soft touch do painel pode falar? Porque é dirigir ou não é? Exatamente. Isso é só uma observação, né? Coisa de BMW que eu acho fantástica, cara. O volante da série M. Bonito, né? Pô, não só bonito, cara. Ixi, falar isso vai ser estranho. Ai, a bitola dele. A grossura. É a grossura do volante. É grossinho, né? É bom de pegar É bom, sabe quando você pega de mão cheia? Sei, quando pega um grosso de mão. Então. Bom pra Tá bom. Antes da gente parar de ser convidado para todos os eventos da BMW, um abraço pro João Veloso. Quem mais estava lá da BMW? Um abração pro João Veloso que fez aniversário sexta-feira passada. Um abraço, João. Não, pra toda a galera da assessoria, pra todo mundo que tava lá. Brincadeiras à parte aí, a gente tá aqui fazendo uma brincadeira, a gente sabe que vem as diretrizes da Alemanha, às vezes o que pode falar, o que não pode falar de embargo, então a gente só tá fazendo essa brincadeira aí pra falar mais do produto de vocês. Então continue nos convidando pros eventos, tá bom? Preços, BMW 300... Não, o mais barato e mais caro. É o mais caro, começa em 315 mil. Não, começa do mais barato. É o mais barato. O mais barato 315 mil. Não, tô falando besteira. É muito número, cara. Desculpa, eu tô cansado pra caramba. E vocês estão percebendo, desculpa. Isso aqui se chama murtada. Murtou! Não, mano, 6 horas da manhã eu tava fazendo... Bom, enfim. O 530 IM custa a partir de R$ 314.950, vulgo R$ 315 mil. Tá bom. O carro de entrada hoje, né? E o 540 IM Sport, ele parte de R$ 399.950. Vulgarmente conhecido como 400 mil reais, exatamente. Provavelmente, o BMW não confirmou isso, né? A gente vai ter versões um pouco mais simplificadas mais pra frente, né? Ou seja, dá pra comprar 23 Fusion 2011, que seria o comentário que o pessoal ia fazer. Colocar uma frota de Uber, exatamente. Vou fazer uma observação, então. Lá na Europa é muito vendido o Série 5 com motores pequenos, né? Aqui no Brasil não é uma grande tradição. Mas nenhum desses, né? Então,
Aqui no Brasil tem esse negócio do cara que é o carro grande e o que é o carro completo, com motor 6 cilindros. Lá existe, por exemplo, o 700 o Série 7 eu não sei, mas com certeza o Série 5 tem 516. Tem uma versão 1.6 turbos de 180 cavalos. Que é o... que o cara tá afim só do conforto, né? Só do espaço maior e tal, ele não precisa do motor. É uma coisa que aqui no Brasil uma outra cultura, funciona. de fato. Exatamente. Né? Muta, rapidinho, o Alexandre Neves fala que o termo para o volante é empunhadura. É, empunhadura do volante. Empunhadura. Mas errou! Vou corrigir. Porque a empunhadura é como você posiciona a sua mão no volante, né? A empunhadura do volante. Agora, a espessura do volante continua sendo a bitola. Ela continua sendo... Não, é verdade. Tá certo, ele falou a bitola do volante. A bitola do volante. Agora, a empunhadura do volante também é muito boa, concordo perfeitamente. Só que o quanto ele é espesso, ou seja, o quanto que a sua mão fecha, não quer dizer como ela vai estar posicionada na frente, no volante, entendeu? Então não são a mesma coisa. Temos perguntas aí da nossa audiência? Tem uma do Alexandre Martins perguntando, Murta, faltou algo na sua opinião no Série 5? Faltou, eu não tenho grana pra ter uma. Isso é importante. E o que mais te agradou no interior? Eu vou botar uma foto do interior. Cara, eu vou falar, pela primeira vez em muito tempo, o que eu achei interessante é o painel, que é todo de TFT. O painel de instrumentos. O painel de instrumentos, que é todo de TFT. E foi, acho que uma das primeiras vezes que... O que é TFT? Explica aí para as pessoas. É basicamente um painel digital, a gente não tem uns ponteirinhos analógicos mais ali, né? A coisa que eu achei legal foi uma das primeiras vezes que eu sentei na frente de um painel de TFT e eu não tive a sensação de que eu estava o tempo inteiro num painel digital. Pareceu bem natural. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou particularmente apaixonado pelos ponteirinhos de verdade, entendeu? Mas eu não senti... é bem feito, né? É muito bem feito. Não, você não parece que você está numa tela. É que o BMW pra mim é um carro tão clássico, mesmo zero, que eu gostaria que fosse... Você vai estranhar o novo layout também no painel. Né? Querendo ou não, quando você olha, você fala, peraí, tá diferente, né? Que agora é tão legal. Eu não acelerei, não é impressão de dirigir, mas quando você acelera e vê o ponteiro descendo até o parado. Parado. Vocês podem até ver, tem um vídeo aqui no Stories do Acelerados. Mas é muito legal ver a posição do ponteiro baixando assim de um jeito diferente, é bonito. Não, você ia perguntar, pode falar. O que eu acho interessante, mesmo com essa tela, essa coisa moderna que é a tela, eles mantêm uma coisa que é muito da BMW de 70 anos, que é o negocinho laranja, né? Que o ponteiro laranja que ninguém usa mais, né? Era uma coisa nos anos 90 muito usada, a BMW continua usando. Tá ok o som da nossa live, tá funcionando direitinho hoje. Tá tudo Galera, vocês estão vendo aí numa boa? Mandem aí os seus comentários. Bom, temos mais perguntas de série 1, de série 5 para encerrar esse assunto? Só eu queria finalizar o que o Alexandre Martins tinha perguntado sobre o interior do carro, sentir falta. Cara, não senti falta e fiquei muito feliz com o acabamento, com o salto de qualidade no acabamento. Acho que mudou muito o design do carro. O design nem mudou tanto, mas quando você vê o cuidado com o acabamento e tudo mais, fez bastante diferença. A BMW ela é muito, muito cuidadosa nesse... Ô, Gerson Campos, tem o pessoal aqui perguntando de Cássio Cortes, onde ele tá? Cássio Cortes... Vocês têm que ver tem que seguir o Instagram do Acelerados, pô. Tem vídeos lá do Cássio Cortes. Fazendo dancinha? Acelerados. Não, isso tá no dele. Dancinha é só no dele, infelizmente. Cássio Cortes saiu numa caminhada espiritual no Himalaia, onde durante 3 semanas está caminhando para conhecer seu verdadeiro eu e chegar no acampamento base do Everest a 6.000 metros de altura. A gente zoa muito, mas... Puta viagem legal. Não é qualquer um que dá conta, né? O Cássio é um cara... Tá bonito, as fotos estão bonitas pra cacete. O lugar que já saltou de paraquedas, já fez tudo o que dá pra fazer pra correr risco de vida. Trabalhou na Red Bull, sabia? Inclusive correr de carro, enfim. Ele é um cara que tem um espírito muito aventureiro e que resolveu encarar essa viagem aí, 3 semanas. Então vejam lá o Instagram dele, @CássioCortes. Tem algumas coisas também no Instagram do Acelerados. E ele volta então no fim da semana que vem. Tá de volta aí, renovado espiritualmente, purificado. Esperamos. Com hipoxia. Menos oxigênio. Mas está lá nos mandando mensagens ainda conectado. O bicho não larga aqui, não desconecta. Tá muito ligado. Esse Acelerados é muito apaixonante. Só o Lucas Kenzo aqui, inclusive, na vibe do Cássio Cortes. Esse nome não é estranho. O Lucas Kenzo, um grande abraço, inclusive, não sei quem é, mas tá sempre participando aqui na live. Um abraço, Lucas Kenzo. Não tá confundindo? Muito interessante a observação dele aqui sobre o Cássio, falando só o cu me interessa.
Essa hashtag aí... Você não gosta, né, cara? Complexa. Você acha um pouco boba? Você é um cara muito maduro, contra. Né? Eu queria saber, de repente, o namorado pode não gostar, né? Ah, cara, mas é uma piadinha! Tá bom, vamos seguindo o nosso bonde aí? Podemos seguir com uma coisa que o pessoal tá pedindo muito aqui nesses negócios aqui, que são comentários. Tá. Que é o novo Dodge Challenger SRT Demon. Falem-me tudo desse carro. Eu também não. Vamos o release dele tá gigantesco. Pessoal, 2.3 segundos de 0 a 100. Meu Deus do céu. Quer saber o mais impressionante? Ele tem garantia normal de 3 anos para o carro e 5 anos para motor e câmbio. Mas o motor dele tem 820 cavalos. 840 cavalos, né? E sabe qual... 840? Presta atenção em mim, que isso é mó legal. Peraí, você tomou muito açúcar alguma coisa. Cara, eu tô muito cansado, eu tomei muito açúcar. Vai devagarzinho, ó. Mas, é sério, esse carro acabou de ganhar um recorde. Entrou no livro dos recordes, o Guinness Book, por conseguir arrancar e levantar as rodas da frente por quase 1 metro. Nossa. Você compra esse carro e ele tem, com o pneu slick, que é um opcional e tudo mais, ele consegue levantar. Ele empina. Ele empina por 1 metro, velho. 140 milhas por hora em 9,65 segundos, é isso? No quarto de milha. O quarto de milha, olha aí. 240 por hora. Ele é um carro, ele é um quarto de milha. Ele é menos de 10 pra você que viu o primeiro Velozes e Furiosos e não sabia o que significava 10 second car, é isso aí, fazer um quarto de milha em abaixo de 10 segundos. É um selinho Toretto, né? Você ia falar, desculpa. Então. Selinho Toretto. Bota uma foto do carro grande aí pra gente ver. E você quer saber o que tem de mais legal? Além disso, além dele empinar, cara, imagina, você tem um carro com pneu slick, você pode empinar. Não, nossa esse senhora. Aqui é o carro que você pega na concessionária. Só que quando você chega na sua pista de arrancada, você para, abre o porta-malas e atrás, dentro do porta-malas, ele tem aquelas, sabe aquelas 2 rodinhas fininhas para dragster? Ele tem. Pra você pegar, trocar... Não, na frente, é o carro de arrancada. Ah, não, pensei que fosse o... Não, são os 2 pneus dianteiros fininhos de dragster, né? E ele tem o chamado line lock, que a galera de arrancada usa, que é você trava os pneus dianteiros pra fazer o burnout e esquentar o pneu. Que legal. Gostei desse carro. Mas ele trava só os dianteiros. É uma ignorância necessária pra quem tem dinheiro e gosta de carro. Precisa. Entre 80 e 90 mil dólares a versão top de linha do Challenger. É o preço do GTR. É mais barato que o GTR. Mais barato que o GTR. 840. Não, se você é um colecionador, se você já tem uma Lambo na garagem, um 911, blá blá blá, mano, sensacional. Torre seu dinheiro com isso agora. Não tenha. Por favor, faça isso. Acho que é a nossa responsabilidade como acelerados, né? Se reunir em volta da pessoa que tem grana e falar, vai, do it, né? Do Hammond, né? Esse é o Muscle Car definido. Tem vídeo dele aí, será? Já? Do Demon? Deixa eu dar uma procuradinha no YouTube do Dodge. Mas é legal esse negócio da empinada, né? É legal. Que coisa incrível, cara. Eu acho legal assim, acho que é o primeiro carro de arrancada da história tão voltado pra arrancada quanto como é que se diz, outra coisa, né, que eles colocaram, ele é o recordista mundial, além de levantar as rodas dianteiras, né, impressionante isso, de quarto de milha. Ele é o carro que é vendido de produção, que faz o quarto de milha mais rápido da história, mais rápido que Veyron, mais rápido que Chiron, Koenigsegg, essas bagaças todas aí, entendeu? Então é um feito muitíssimo impressionante se você pensar que é só um muscle car. Tem videozinho. Quer ver o videozinho? Bota aí. Eu gostei do nome também. When we started out, Demon é um nome legal. We didn't start out to compete with anyone else in the industry. We started out working from our back. Ele em ação. Aí, ó, um burnoutzinho aqui. Foi feito pra isso, né? A internet ajuda! Activate your line lock. Start spinning your drag radials. Get them hot and sticky, over 200 degrees. You literally have dripping rubber off of your tires. You creep to the starting line. Adrenaline is flowing. Your pre-stage, you're 7 inches away from launching this car. Trans brake, check. Torque reserve, check. Yellow, 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 green, launch. You leave the starting line at 1.8 Gs. Harder than any car has ever accelerated off the starting line. That force puts a ton of weight on the rear end of this car, forcing the front end up in the air. It pulls a wheelie. First gear, second gear, 0 to 30 in 1 second. Third gear, you're now at 60 miles an hour in 2.3 seconds. Fourth gear, 5.1 seconds, you're doing 100 miles an hour. Now things are starting to settle in. You're really getting into this time. Eu andei no Hellcat lá nos Estados Unidos, só em linha reta no evento que a gente foi. O que o Cássio andou era Hellcat lá? Sim, fez a matéria. foi. Andou mais.
Mas assim, 707 cavalos já é uma ignorância. 840, então, nossa senhora, deve ser sensacional isso. Fora do padrão. Eu tô tentando ver aqui agora, porque é muito engraçado, até a discussão que rolou no nosso Insta com isso, né? Que é o Challenger Demon. Aí a Hennessy, que é uma preparadora nos Estados Unidos famosíssima, né, por fazer carros, fez o Venom GT, que foi o carro mais rápido do mundo por um tempo. Eles fizeram um Camaro The Exorcist. Muito legal a foto. Pra brigar com... A foto é muito bacana. A foto é brilhante. Pra dar um pau no Demon. Só que, bom, o Demon é um carro de fábrica, né? Entendeu? E aí a preparadora tem... Demônio, exorcista, pra acabar com o demônio, entendeu? Então ficou muito bacana isso aí, pra poder, literalmente... Enfim, ficou essa briga de mais de 1000 cavalos. Essa foto... A foto do Camaro Exorcist é muito boa, cara. Parece que eu coloquei no Insta, inclusive. Muito bom. O cara com... Camaro o quê? The Exorcist. Mas isso é uma versão que a GM lançou? Não. A Hennessy, a preparadora Hennessy fez, né? Tem mais de 1000 cavalos. Né? Que louco. Esse foto com o carro, olha que foto incrível. Muito foda. Pode falar, Pablo, desculpa, galera. Muito bom. Então, beleza. Vamos seguir com o nossa pauta da semana, hein? Segunda-feira tivemos volta rápida de 3 cilindros. Bota uma palhinha aí pra galera relembrar um pouquinho. Essa semana a gente testou 3 1.0 de 3 cilindros na pista Mob 1.0, HB20 1.0 e Peugeot 1.2, todos 3 cilindros. Tá tudo bem aí, gente? Não, eu tiro o som aqui. Só pra tirar o som. Isso, deixa que eu tiro. A gente acelerou os 3 na pista, o Rubito fez a volta rápida. No final, chegamos com o Fiesta EcoBoost, que vai ser mostrado agora na segunda-feira. Então, no ranking de tempo da volta rápida, a gente teve o Mob com 18.1, 18.8, né? Deixa rolando aí. Mob com 18.8, 19.0, se eu não me engano, foi o Peugeot, muito próximo. Não. O HB20 foi um 20. Sim, mas eu tô indo do mais rápido. Ah, tá, então o Peugeot foi mais rápido. O Peugeot foi mais rápido, depois o HB20, depois o Mob. Certeza. Qual foi 18.8? Então deve ter sido o Peugeot, não me lembro de cabeça. Deixa eu achar aqui a parte do Mob. Eu acho que eu tô tão doido. Vem na minha. O ranking é lá no final agora, né? Não, mas deixa ele cruzar a linha que a gente já vê aqui. Tô tentando, mas tá muito ruim a internet. Vou botar um pouquinho. Vê aí no site os tempos. Enfim, o HB20 foi o mais lento, virou 1.20. Peugeot vai virar o quê? Tinha um que virou 18.8. Vamos ver se foi o Mob ou se foi o Peugeot. 18.8, foi o Peugeot, acho que 19.0 Mob, confere aí pra gente, por favor. 19.0 Mob e 20.7 ou 20.5 o HB20. Eu confesso que eu fiquei surpreso que o Mob conseguiu andar tão perto do Peugeot, que é 1.2, que é um carro bom, um carro que tem um chão muito legal. Então o Mobzinho provou que é muito rápido com esse motorzinho, tudozinho, né? 1.0 Firefly 3 cilindros aí, gostei bastante, já tinha andado lá em... bem leve, né? Lá em Betim, bem leve. O Peugeot 1.2 é um carro muito econômico, né? Segundo o Inmetro, a gente falou na matéria, é o carro mais econômico do Brasil. E o HB20, para mim, foi surpreendentemente lento. Eu esperava que ele fosse um pouquinho mais esperto, porque dirigindo na cidade, você não sente tanta... Tudo bem que é um carro 1.0, mas você não sente tanta falta de potência. E na minha opinião, é o que tem a melhor posição de dirigir. É um carro muito, muito, muito gostoso de guiar, assim, muito bacana. O que vocês acharam? Vocês andaram nesses carros também? Andamos. Só uma coisa que eu achei engraçada na volta rápida do Rubinho, que é uma observação que o pessoal... inclusive mais uma chamada para vocês assistirem o vídeo novamente. Quando o Rubinho tá andando com um Peugeot, né? Ele tá vendo tipo, o comportamento do carro, tá gostando, tá falando tudo mais. Quando ele chega na subida, ele joga a terceira e você vê o quanto que a terceira é longa, justamente para... No HB20. No Peugeot 208. Né? E quando ele joga a terceira, você vê o quanto que a terceira é longa e o carro vem... esses carros sofrem muito ali no Velocitar quando saem da 4. Mas o 208 eu achei muito notável, como é longa, né, a terceira marcha, para justamente privilegiar a econômica, exatamente. Então foi uma coisa, se não fosse tão voltado para a economia, eu acredito que ele teria levado mais rápido que isso. Mas o Rubinho elogiou mais uma vez a estabilidade do carro, né? O que a Fiat deve ter ficado triste, porque segundo os comentários, a Fiat foi a patrocinadora desse comparativo aqui. E a gente falou, nossa, realmente a Fiat ficou muito feliz
quando dissemos que o Peugeot é o carro mais econômico do Brasil, o HB20 tem ótima posição de dirigir, o Peugeot é bom de equilíbrio. Então, eles pediram pra gente falar isso, acabaram de falar aqui comigo, moço, você tá ganhando quanto pela propaganda? Foi, velho? Propaganda de quê? O que você fez de propaganda? Eu acho que eu tava falando do BMW, eu ficou incomodado. Então, qualquer jornalista é isso, né? Se não agradou, você tá sendo pago. Só um rápido parênteses, pessoal, antes de pensar essas coisas, veja o vídeo completinho aí e pensa um pouquinho, né? Se a Fiat ia ficar feliz da gente tá falando de HB20 de Peugeot no mesmo vídeo e ainda elogiando. E é isso, o Rubinho falou de boca cheia, assim, puta, Peugeot é sempre bom, né? Tipo, o Peugeot é bom de curva, ele falou, é um negócio que ficou, né? Uma coisa que ficou na cabeça dele e foi muito bom. E o Fiesta EcoBoost, ô Bola, você chegou no final e andou com ele também? Fiesta EcoBoost na segunda. Pega a foto. É verdade. Bota a foto aí. O Fiestinha que foi... Aliás, eu tenho uma boa foto para mostrar ainda antes do Mob. No momento de Rubens Brasil acertou um belo cone, lembra? Com a GoPro. Não lembro. Ah, lembro. E ainda tem um limite que a GoPro faz diferença. Antes de eu falar do Fiesta, eu te mostrar a foto. Isso aqui, vocês estavam fazendo a corridinha, né? Ele acertou um conezinho e derrubou o GoPro. Ele passou tão perto do cone que ele derrubou. Parou, foi lá. Parou, putz! E vai ter que trazer uma nave para o nosso glorioso Carsten. Não, acho que a GoPro não se abalou, não. Só tomar uma conada não acontece nada. Então, muito bem. E aí, no final, entra esse gloriosinho Fiestinha, que é 1.0 EcoBoost de 125 cavalos, um motor bem interessante. E só que nesse carro, o carro fica um pouco caro, mas a gente falou, né? Tá 70 e poucos mil, mas é uma tecnologia de ponta, né? É que se você disser que é 1.0 por mais de 70 mil, é caríssimo, é uma fortuna, é um absurdo. Mas não é 1.0, né? É 1.0 turbo que anda como se fosse um 2.0 aspirado. Tem 125 cavalos, se você pegar os antigos motores 2.0 aí na casa de 120, 115 cavalos, ele tem até mais potência, sem dúvida, muito mais mais torque que eles. Agora bota sua foto indo pra grama lá. Aí a gente tava ali na corridinha, né? Aí o que houve aí? Aí eu fui na grama. Passou um pouco. Não entrega o resultado da corridinha. Eu tô brincando, pode voltar ali o resultado da corridinha. Olha só. Talvez tenha sido a maior gramada da história. Não, se me permite falar, se a gente parar pra analisar, o ângulo do carro tá tão pra cá que parece que ele veio daqui de fora, entendeu? Eu vou contar o que aconteceu. Todas as vezes que eu fiz essa voltinha no Velocitar, preocupado com outras coisas, uma diária inteira de filmagem, você fica preocupado com coisas acontecendo. Você não tá concentrado, né? Eu nunca fui pra essa pista pensando, vou frear aqui, eu vou virar aqui. Eu fiz essa última curva. Mas você sabe que na hora que você tiver... eu também tô com essa mesma preocupação, que você o dia inteiro, né? Só que você sabe pilotar e eu não. Eu também tô cheio de coisa pra fazer, Velho, a mesma coisa, quando eu entrei na última curva, eu pensava que ela fosse muito mais aberta. Quando eu entrei no meio dela, eu vi a grama e falei, acho que eu vou ter que ir lá dentro. Essa última curva do Velocitar, ela tem uma ponta. Ela é peçonhenta. Ela é peçonhenta. Essa é uma brincadeira interna aqui, vocês estão pensando em peçonhenta. Os meninos do canal Fatality, o Tistoco e o Pantera. Quem que fala? Tistoco ou Pantera? O Pantera que fala. O Pantera é peçonhenta, uma cobra peçonhenta. Essa cobra é peçonhenta, que ela tem um bico ali. Se você for fazer sem prestar muita atenção, além dela ter um bico que te empurra, ela é curta no final. Então ela é quase um funil. Sim. Aí você pega uma pessoa, né, que está pensando em outras coisas do dia, acontece isso aqui. Mas a gente aproveitou também que essa matéria foi ao ar agora para dar uma dica, né? Dica dos nossos parceiros. Parceiros da Minutos Seguros, que estão sempre conosco aqui. Minutos Seguros, uma corretora online, que ali aí o serviço eletrônico com serviço humano também. Você entra lá, preenche seus dados no site rapidinho, manda para os caras. Eles têm um sistema automático que cota em 12 seguradoras. Retorna, se preferir também, entra lá em minutosseguros.com.br e faz a sua cotação. Aliás, entra lá em minutosseguros.com.br, pega o telefone, liga e já faz na hora ali, bate um papo com os caras e tal. E eles fazem a cotação na hora, retornam para você. Serviço muito bom. Quanto é que ficaram os preços aí, segundo a Minuto? Isso, falando, vale ressaltar que tem que ter o perfil do segurado, né? Então a gente teve
Homem, 35 anos, casado, morador do centro de São Paulo, sem filhos, tá? Certo, então, perfil médio. Exatamente. Quem não tiver isso pode pegar vai acabar pegando uma cotação um pouco diferente. Mas o Mob Drive 1.0, que valor da FIP é 39 mil, o seguro saiu 1.747. Isso dá 5% mais ou menos do carro. Podemos fazer a conta, mas a gente é jornalista. Menos de 5%, 4%. Ó, pode botar aí. Isso Mob, 1.700 e pouco. HB20 Comfort Plus 1.0, que o preço de tabela é 45.180. O seguro saiu por 2.340. Vai dar mais ou menos a mesma média. 2.340. E o Peugeot 208 Allure 1.2, que por 53.530 reais é o preço de tabela dele, o seguro sai por 2.342 reais. Então é ainda mais baixo, né? Porque é um seguro quase igual ao do HB20. Exatamente. O valor do seguro e o carro é significativamente mais caro. Aliás, vocês que entendem de automóvel, por que ele é tão mais caro, o Peugeot, do que os outros dois? O que ele tem? O motor é maior? Sim. Aí tem uma coisa importante, né? Isso. Uma coisa bem importante, que o fato do motor ser maior, ele ainda tem outra taxa de IPI. É verdade. Até 1.0 paga-se uma taxa, de 1.0 a 2.0 paga-se outra. Então ele, como 1.2, paga uma outra taxa. E número 2, o 208 é um projeto europeu, né? Um carro, como construção, acho que como desenvolvimento, inclusive. Não, sem dúvida. Ele é um pouco mais refinado, ele é de um nível acima de Mob e de HB20. Espaço. Principalmente acima do Mob, que é um carro bem, ele é acima do Mob, sem bem dúvida. popular, bem de entrada. Então o 208 é um hatch premium, como a gente chama. Em tamanho e espaço ele é bem acima do Mob, né? E o HB20 também é acima do Mob. É como se fosse uma escadinha, na real, o nível nesses três carros. carros. O HB20 1.0 Turbo, ele tá nessa faixa também, 50 e pouquinho, né? Sim, eu acho que sim. Só adiantando que o Rodrigo tá pegando aqui, dá menos de... Epa! Ouviu o toque? Dá menos de 5% no caso do Mob, ele dá 4% e alguma coisa, então... é isso aí. Peraí, deixa eu entrar Entendi. no site da Rio Hyundai. Mas três cotações bem parecidas, sim. Preços... E todos com preços muito competitivos. Competitivos, né? Então... repetindo, a galera, eles cotam em 12 seguradoras, o sistema deles. Então, certamente, esse valor que tem aqui são os melhores valores que eles conseguiram cotando em todas as seguradoras. Ele te passa a opção. Não passa só o melhor, ele passa também, de repente, outras opções. Você pode preferir uma que tenha seu banco, alguma coisa. Então, é só bater um papo ali. Segunda-feira, Fiesta Combustion, na volta rápida. Exatamente. Então você que está ansioso para a volta rápida de segunda-feira, aguarde, pois teremos Fiesta Combustion. Eu já digo que virou Isso que eu ia falar, podemos adiantar que ele virou muito bem. Virou muito bem. Isso que a gente pode falar. Olha, ele não virou... Ele virou entre 1,10 e 1,15. Isso eu posso dizer para vocês. O que já é abaixo do 1,16. Exatamente. O que já é mais rápido do que o DeLorean, por exemplo, não é? Já é mais rápido do DeLorean. Já podemos adiantar isso também. Ele já é mais rápido que o 1,16 do Fiesta anterior. Do New Fiestinha. O Fiestinha 1.6 manual e o Fiesta do Munhoz automático. Do Munhoz, nosso diretor de fotografia, menino Rafael Munhoz, emprestou dele Power Shift, virou 1.17 e pouco, o manual virou 1.16 e esse posso dizer que virou abaixo e surpreendentemente bem abaixo. Sim. Fiquei bem surpreso. Que mais? Temos perguntas aí da nossa audiência? Temos uma pergunta aqui, na verdade, falando sobre... Será que vai falar alguma coisa a respeito da entrevista com o Mark Marques? Vamos falar. Mas vamos... Tá na nossa pauta aqui. Tá, desculpa, foi mal. Vamos falar também... O que a gente deve falar ainda? Sprint, né? Que é a nossa estoque. A notícia do dia, Fernando Alonso indo correr a 500 milhas de Anápolis. Tudo na nossa pauta aí. Mas temos dúvidas sobre esses 1.0 da galera? Ninguém quer saber do 1.0. Ninguém quer saber de carro 1.0, a verdade é essa. Mas querem saber do Fiesta Combustion, que eu sei. Semana que vem a gente fala mais pra vocês. Mark Marques, bota aí uma fotinha do Mark Marques. Pegado no seu Instagram. Você é um fã de carro, mas não saia daí. Eu vou falar de moto e você vai gostar do que eu vou falar de moto, tá? Mark Marques, pentacampeão mundial de moto velocidade. Campeão da 125, campeão da Moto 2, tricampeão da MotoGP. Em 4 anos da MotoGP ele ganhou 3 títulos. Então você está tendo a oportunidade hoje, ao ligar a sua TV e ver uma corrida de MotoGP, de ver talvez dois dos maiores pilotos de esporte a motor que a gente teve ou vai ter durante muito tempo em ação. Valentino Rossi e esse moleque com 23 anos
repito, 4 temporadas, 24 anos, 4 temporadas na MotoGP, ganhou 3 campeonatos. E ganhou com o Lorenzo na pista, com o Rossi na pista, com o Pedrosa na pista, com o companheiro de equipe. Então, assim, ele é demais. Gente boníssima. Gente boníssima, né? Me surpreendi com quão aberto ele foi pra... Tipo, a gente pode falar, né? Tinha um grande circo montado em volta ali, coletiva, blá blá blá. E um cara simpático, simples, tranquilo. O Gerson chegou lá perguntando, posso falar em português? Ele, vale. Muito bem. Perguntei logo de cara, o que aconteceu? Ele escapou, a moto escapou. Não tem muito o que dizer. Você tá aqui no limite... Aí o pessoal vem e fala, tombo bobo. Putz, não existe tombo. Vai pilotar e falar que o tombo é bobo. Não existe tombo bobo nesse limite. Mas ele falou um pouquinho sobre o Viñales, sobre o Valentino, falou um pouquinho não exatamente comigo nesse tete a tete aqui, mas na coletiva ele falou um pouquinho depois sobre o entreveiro ali com o Valentino, que a relação ficou fria, depois voltou ao normal, e hoje eles têm uma relação boa. E uma outra notícia também, que pra mim foi a notícia do dia nessa coletiva com o Max, Alexandre Barros está de volta às competições em nível, né? Em nível competitivo, digamos assim. As competições em nível competitivo. Porque o ano passado, o Barros já fez, desde que ele voltou ao Brasil e tem equipe, ele já fez algumas corridas isoladas. Então assim, é um cara que tá na ativa, tá acelerando. Bota aí uma fotinha do... Até tem no meu... Não, tem no Insta do Acelerados, que eu repostei do Alex Barros Racing. O Alex está sempre acelerando, então ele não saiu da ativa, mas é claro que ele não está no nível de um piloto que está competindo, do Granado, do Faustino, do Lewis, dessa galera que está lá, que é muito mais nova e que está acelerando forte. E o ano que vem ele fechou um patrocínio com a Honda, Estrela Galícia também, vai correr de CBR 1000RR com o Diego Perluigi, que também é outro cara que acelera muito, e eles vão ter, eu tenho certeza, uma equipe fortíssima. Então ele já tá fazendo ginástica ali, tá treinando. Falou que tem uns quilinhos pra perder. Tem uns quilinhos pra perder, mas assim, não quero perder. Dia 23 vou estar lá também em Interlagos correndo Superbike, na 600, mas vou assistir a corrida deles de olhos cheios, que vai ser bem legal. É uma pergunta aqui do Carve 25. Eu até achei curioso. Você pediu alguma dica pra ele? Pro Mark Marques? Não, porque seria ridículo, né? Basicamente, você vai... é a mesma coisa que eu sentar com o Neymar e falar assim, como é que você faz aquilo lá? Nasce de novo, né? Nasce de novo. Uma coisa assim. Ou faça isso desde os 4 anos de idade que você vai chegar lá. Assim, adoraria. Se eu tivesse tempo de sentar e tomar uma cervejinha com ele ou jantar, porque esses caras praticamente não bebem, né? São atletas de ponta. Com certeza eu pediria dicas, como a gente pede um monte pro Rubinho. Sim, verdade. Demais. E aí até emendando dicas do Rubinho, fala da Sprint Race, né? Sprint Race no final de semana, onde sim, pedir dicas do Rubinho. Aqui, ó que privilégio. Eu vou até abrir meu WhatsApp aqui. O Zap? Pra vocês, ó. Cadê? Onde é que pega o som aí? Dá pra pegar o som? Aqui, ó. Mic. Aqui, ó. Tá aqui o mic. E aí eu perguntei pra ele, Rubinho, como é que faz a da vitória lá? Em Curitiba. Eu contei, eu entraria forte, meio para dentro, não tão fechado. Aí deixa abrir um tequinho no meio da curva e aí volta saindo muito por dentro. Corta! Mas, cara, é exatamente isso. Eu tava com uma dificuldade na curva da vitória. Bota uma fotinha do nosso carro aí da Sprint. Eu tava com uma dificuldade ali na curva da vitória em Curitiba, que é uma curva... Nossa, até me cansei só de ir até ali, é a verdade. Que é uma curva de raio muito longo ali, né? São mais ou menos 180 graus, vai contornando, para entrar numa reta que é longa. E a gente tava fazendo o circuito oval. A ideia era ter o treino, era ter a corrida no circuito oval, né? As 2 corridas. Acabou que choveu e a gente teve a primeira corrida no misto, com pneu de chuva, porque quando chove você não mantém o oval. E a segunda corrida no misto, porque não volta pro oval quando vai pro misto, de pneu seco. Então eu tava tendo uma dificuldade ali, que você chega muito forte na última curva, tava espalhando um pouco, vem e vai. Falei, puta, deixa eu perguntar pra quem sabe. E ele me falou assim, deixa uma espalhadinha, faz sua mínima, aponta e plau, e volta. E realmente... Que privilégio, hein, cara? Me ajudou muito.
Puta, eu me senti muito privilegiado, cara. Quando veio a dica dele, quando veio o áudio dele ali e que realmente funcionou, eu falei, olha, se eu contasse pro Gerson de 13 anos de idade que ele ia estar correndo de carro e recebendo dicas de Rubens Barrichello, o gordinho ia ficar travar, muito feliz. né? O gordinho aquele gordinho ia ficar muito feliz. Justo falar. Teve resultado, né? Teve resultado. Essa aqui é a nossa nova charanguinha, com os nossos patrocínios aqui. Pirelli aqui, nosso apoiador maior. Volta ali. Aí, ó. Olha, tem 1000 curtidas certinho. Pirelli, beleza. Pirelli, Militec, e aí os apoiadores Motul, né, sempre tá conosco. Os apoiadores ali da Sprint, Fremax, todo mundo tá ali apoiando a Sprint, que é uma categoria muito bacana. E foram 2 corridas muito competitivas. Na primeira, na chuva, eu consegui... Teve 2 classificações, né? Cada classificação para uma corrida. Então eu saí terceiro na primeira e 8º na segunda. Isso falando no geral, no grid tinha 16 carros. E aí na primeira corrida em primeiro na GP, que é a minha categoria. E na segunda corrida em segundo. Na primeira eu consegui manter a liderança na chuva. Márcio Murta no rádio ali me orientando. Puta de uma atenção. Na segunda foi bem mais tranquilo, porque estava no seco por um lado, mas bem mais complicado, porque eu saí em 8º por outro, e aí consegui chegar em terceiro, mas foi bem legal. Obrigado a todos vocês que foram lá em Curitiba, foi, um enorme prazer, como eu disse nas minhas redes sociais, todo mundo que vai lá e fala, gosto dos acelerados, assisto, vejo, que legal isso que eles estão fazendo, nos dá um gás, uma motivação muito, muito bacana. E é isso aí, temos perguntas mais aí, Marcito? Temos. Na verdade eu tava pensando em falar, cara, ainda na Sprint, assim, dessa vez foi a primeira vez que eu fui fazer a cobertura da Sprint. E que ambiente animal. É legal, bem que é, assim. E tipo, que privilégio foi, né? Aquele negócio de estar no rádio contigo e tudo mais, falando da chuva. Aquilo foi uma coisa, uma experiência fantástica pra quem legal. Pra quem é acelerado, literalmente. E também, assim, no capítulo corrida ainda tem estoque em Goiânia, que vai ao ar amanhã. Amanhã, quinta-feira no YouTube. Tive lá em Goiânia cobrindo a primeira etapa com o Rubito. 2 corridas muito difíceis, né? Na primeira teve aquela panca generalizada, que ele acabou se envolvendo. Na segunda veio de 24º para 4º. Então isso ficou bem legal no vídeo, a gente conseguiu retratar ali. Foi bem interessante. Mais um agradecimento ao pessoal da Full Time, que nos aguenta nos boxes ali, pentelhando o tempo inteiro. Viu? E os caras são muito, muito, muito bacanas e atenciosos. E muito bons também, né? Velocidade que eles... Bom, você presenciou ali uma troca de traseira quase inteira, né? Todo mundo trabalhando. A gente na última etapa do ano passado trocando motor, os caras trocando motor em 15 minutos. É fantástico. Nossa, é muito legal. Os caras trabalham muito bem. Estão ali por um motivo, né? E que mais temos de grade aí pra falar nos próximos domingo dias? Temos... Domingo! Domingo tem um dia muito especial pra mim, pra ser honesto, sem querer falar do jogo. O seu carro vai no domingo agora? Meu carro vai no domingo. Tinha gente perguntando aqui até. Não, teve um cara que mandou uma aqui muito boa, deixa eu achar, peraí. O que você vai achar? É alguma zoeira? Não. O cara falando, não, vocês podiam botar o gol do Murta no programa, mas vocês estão segurando muito a matéria. Tipo, molecada. Não, gente, calma, não é assim. Tem muita coisa acontecendo. Vai no YouTube quando, seu carro? Lá até então, no momento, 1º de maio. Ainda tem um gap, né, pra ir longo no YouTube. Então, se tem alguém interessado em ver o carro por algum acaso, é esse. Então é o seguinte, acordem cedo domingo, tem desafio das escolas no SBT, tá muito bacana. O que é desafio das escolas? Camaro, americanão, Lotus, europeu e inglês, versus alemãozão, Mercedes C43 AMG, e por fim a escola brasileira, a Turbão do Murta chegou lá, ficou bem legal. Representou, hein? A Turbão do Murta representou o Brasilzão. O que mais temos domingo aí na SBT? Cara, olha só curioso, a gente tem desafio das escolas, Suzuki e a Série News. Ficou... Eu gosto dessa foto. Essa foto, cara, essa é muito fantástica, porque tem uma coisa assim, pra mostrar, falar do momento um pouquinho assim, você pode ver a diferença, inclusive, de quem é profissional e de quem não é profissional. Se você conseguir dar um zoom na cara do Gerson, eu tive esse trabalho de ver essa foto, o Gerson tá de Mercedes. Você vê que o Gerson tá na Mercedes, a gente quase alinhado ali na reta, você vê que o Gerson está sorrindo, tranquilo, dando risada. Olhando para a minha cara. Sim, até porque eu tô num carro automático acelerando até o fim. Você tá botando e Márcio Murta do outro lado. Mordendo a boca, velho. Meu Deus. Realmente é um momento de tensão. Porque o cara cola com a Mercedes do seu lado, não tem a falar. Mas aí pra
E pra finalizar, mostrando que como deu tudo certo. Deu tudo certo. Essa foto é muito legal. Essa foto é da vitória no sentido de que conseguimos andar. Vitória no sentido que deu certo. Não explodiu, não machucamos ninguém, não sujamos a pista. Naquele dia não. Naquele dia não. Pode sacanear isso aí. Foi na Capoava. Meu câmbio explodiu depois disso, tá, galera? Mas tá voltando. Se tiver uma coroa, um pinhão aí, pode Serve essa aqui, ó? Não dá ideia. Bota de volta lá agora. Vai acabar com o nosso cenário pra montar o carro. Chega aqui, não tem mais nada amanhã. Beleza. Seguindo em frente, o Renan Bertolini. Então, enfim, perguntando uma pergunta: biscoito ou bolacha? Ou bolacha? Biscoito. Tem que quebrar o primo que ele tem carta de bolacha, cara. Tá escrito na embalagem. Demais, perguntas. Tô acessando aqui, tá todo meio lento. O que eu fiz aqui? A gente falando que domingo, legal, blá. Sai do murto aí que tá meio assustador. Tá, tem gente falando que teve comentário aqui. A gente falando que essa foto vai virar meme. Jesus. Murta, depende de você. Tem gente pedindo o Lobini H1. Lobini é um carro legal. Se você tiver um Lobini aí, é proprietário de um Lobini. Ou conhecer alguém que tem Lobini, mas não adianta assim. O camarada do tio do cunhado da minha prima ouviu falar de um vizinho que tinha um Lobini. Aí não ajuda, né? Mas se você falar, olha, eu tenho um Lobini, ou o fulano tem um Lobini, está aqui no telefone dele, murta@acelerados.tv, manda aqui o contato pra gente que a gente vai atrás do Lobini. É um carro interessante, sim, de acelerar. A gente fez o especial de 60 anos da indústria, ficou, modéstia à parte, muito interessante mostrar a história desses carros. A produção sua ficou muito boa mesmo. Mostrando os carros, então, Lobini é um carro que vale a pena acelerar na nossa pistinha. Hoje o Rodrigo Silva te pergunta sobre Alonso na Indy 500. Vamos falar disso? Vamos, o que você quer falar sobre isso? Sobre o quê que ele falou? Fernando Alonso na Indy 500. Cara, eu acho sensacional. A gente acordou hoje conversando isso 7h20 da manhã, todo mundo falando no WhatsApp. Não, eu nunca vi um descumprimento de regra tão grande da Fórmula 1. Você chegou a ler a história, não? Que ao mesmo tempo, exatamente, porque a própria McLaren cedeu e tá indo pra Indy. Quer dizer, muita gente falou, um tapa na cara da McLaren, porque não tá indo bem. Mas, velho, a própria McLaren tá nesse rolê. Peraí, como é que é esse rolê que a McLaren está? Acabei de ler no Globo Esporte. Após 38 anos. O Zac Brown, diretor da McLaren, fez uma piada com o Alonso no GP da China. Falou assim, você devia ir correr 500 milhas de Indianápolis. Aí o Alonso respondeu a piada, de repente eu vou. No dia seguinte, conversando ele e o Eric Bollier... Isso agora? Agora, GP da China. Aí conversando o Zac Brown, Fernando Alonso e Eric Bollier, que são o pessoal ali da equipe, diretores de corrida e tal, eles botaram na mesa, o Alonso botou na mesa, e aí, vamos fazer? E tipo, o cara viu que começou uma piada e ele não tinha como voltar atrás. E quando o Alonso falou que eles jantaram na sexta-feira agora do GP da China, depois dos treinos, e falou assim, eu preciso dessa noite para pensar que amanhã eu te dou a resposta. Se eu quero fazer isso mesmo, porque eu tenho que abandonar Mônaco, né? Que é a corrida mais prestigiosa da temporada. Ele chegou no sábado de manhã, aprovou, falou assim, vamos pra cima. Aí o Zac Brown falou, bom, agora eu preciso dar um jeito de fazer isso acontecer. Ligou pro Michael Andretti, falou, e aí, vamos fazer? E o carro que vão correr vai ser laranja, tipo a McLaren que já ganhou 500 milhas de Indianápolis na década de 60. Qual é isso? Globoesporte.com. Uma bela história, assim, começou com uma piada, né? Tipo, vai correr 500 milhas e tá aí. E soa como assim, um senhor tapa na cara da Fórmula 1, na minha humilde opinião, assim. Eu acho que depois lendo pra mim... O último descumprimento de contrato que eu vi bom, já que a McLaren está envolvida, digamos assim, não chega a ser tanto um descumprimento de contrato. Mas quando eu ouvi a notícia, me lembrou o Montoya, quando foi para a McLaren em 2006, se não me engano, que caiu de moto e aí não pôde correr, porque assim, os pilotos por contrato, eles não podem praticar, alguns, né? Alguns conseguem se livrar e não estão nem aí. Bota lá no contrato que vão fazer mesmo e fazem. Mas, por contrato, a maioria não pode praticar atividade de risco e uma delas é andar de moto, porque o cara pode cair, quebrar o tornozelo e ficar facinho, um mês sem poder pilotar. O Montoya andou, caiu, perdeu as primeiras corridas da McLaren, já foi um problema ali quando ele assinou o contrato, então já criou um clima péssimo ali com a McLaren com um deles e até, talvez por conta disso, não foi pra frente, a relação já começou ruim. Lembra do Kimi correndo de snowmobile também? Snowmobile. Quase quebrou o pulso. Mas é genial saber então que eu achei que tinha sido um tapa na cara da McLaren e que
e que o Alonso tinha dado uma, perdão do termo, uma cagada pra Fórmula 1 e falou, tô a fim de fazer esse negócio aí, vou fazer. Mas se a McLaren tá envolvida, é muito legal saber que eles tiveram esse... Isso demonstra um negócio muito racer, né? Sim, tanto do Alonso quanto da McLaren. Vamos lá e vamos fazer o negócio. O Alonso falou nessa coletiva que ele deu hoje que um dos sonhos da vida dele é fazer a Tríplice Coroa, né? Que é vencer o GP de Mônaco, que ele já venceu. Vai fazer a Indy 24 horas de Le Mans. 24 horas de Le Mans é questão de tempo ele pra Porsche quando se aposentar da Fórmula 1. Concordo plenamente. E foi muito legal, cara, mas eu acho que mostra um Alonso bem mais leve em relação a ele. Era um cara que eu tava conversando isso no almoço, era um cara que era chato, né? Carne de pescoço que a gente chama. Muito atrás, muito pentelho, hoje em dia ele tá mais leve. Até o Schumacher mesmo era um cara muito ranzinza uma época. Depois que ele conquistou tantos títulos e ficou tão... Ele ficou quase um cara bonachão no fim da carreira dele na Mercedes. Ele era um cara legal, atendia as pessoas, tava de bem com a vida, né? Eu fui 7 vezes campeão do mundo, não preciso mais me... Tá praticamente se divertindo ali, né? O Alexandre Neves... Não. O Alexandre Neves perguntou aqui se a ida do Alonso, essa ida pra Indy 500, pode ter alguma ligação com a administração americana da Fórmula 1? Não, porque foi ruim pra Fórmula 1, né? A Fórmula 1 perdeu o Alonso no GP de Mônaco. Em última instância... Você tá falando sim numa promoçãozinha da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Você levar um piloto titular e superstar da Fórmula 1 para disputar uma Indy em plena temporada da Fórmula 1. Porque vai que o Alonso ganha, ou chega, é muito difícil, ou faz um pódio na Indy 500, ou tem um bom desempenho. Who's this guy? É o cara... que é uma estrela da Fórmula 1. O que é Fórmula 1 mesmo? Aquele negócio lá. Então, você chamou um pouco a atenção dos caras. Então, vamos aí, falamos bastante, vamos já nos encaminhando para os últimos momentos. Temos as perguntas aí. Temos Momento Canuto. Momento Canuto, exatamente. Antes de você colocar, você já colocou? Não. Eu só falar, tem gente pedindo agora a volta do New Fiesta Turbo. Galera, segunda-feira a gente já falou, assiste a live de novo e aí vocês vão ver. Digam aí quanto vocês acham que virou. Manda aí o tempo, já, que a gente vai falar se tá quente, se tá frio. Falaram aqui, inclusive. 1:13.540. Tá quente. Pô, pior que tá quente mesmo. Que mais? Tá quente, né? Vamos mudar de assunto, né? Vamos pro momento mais Canuto. E que mais? Quais os outros? Não, apareceu só um, não apareceu vários. Esse cara já tinha dado o chute dele antes de você falar. Exatamente. Agora aqui o pessoal ainda vai chegar a transmissão agora e aí eles vão começar a lotar. É porque tem o delay, né? Tem o repórter delay. Repórter delay. Vamos colocar o momento mais Canuto então, vamos ver se sai mais coisa. O nosso glorioso William Vac. Esse aí é complicado, hein? Não pode? Não pode, agora que você já botou, pode, mas vamos lá. Está em coma profundo. Zelda Melo, o que dizem os médicos? Os médicos... Eu juro que eu imaginei ela respondendo. Zelda Melo, cara. Coitado do William. O que ele estava pensando, William? Poxa vida. Chamou a repórter Zelda Melo. Profundo. Zelda Melo, o que dizem os médicos? Foi Melo, médicos, ao vivo não tem escapatória. Temos mais números aqui. Temos 1:12.920. Não, muito rápido, não virou isso. 1:13.437. Não, muito rápido, não virou isso. 1:13.299. Muito rápido. Cadê? Tem mais aqui. Abriu errado. 1:12.788. Não, mais pra cima. A gente acaba falando do nome daqui a pouco. Daqui a pouco vai travar. Não virou 1:12. Isso já entregamos. Não virou 1:12. Não tá quentinho aqui, então dá... Aí agora até bom, chegar se você tá um pouquinho ligado, você já mais ou menos entendeu que o carro foi rápido e foi bem. É isso, meus caros. É isso. Falamos bastante, falamos de BMW, falamos de 1.0, falamos de tudo. Minutos seguros, fica a nossa dica aí para o seguro, sempre do seu carro. Entre lá na Minuto e veja que eles têm os melhores serviços. Então, obrigado pela presença em mais uma live. Semana que vem, Cássio ainda não está na live, mas na outra semana ele vai fazer 12 lives sozinho, né? Para compensar um pouquinho. Tô brincando, é um prazer estar aqui com vocês toda semana. Na outra não, na outra Cássio está de volta. Então faça o seguinte, entra no Instagram dele, bota a hashtag Namastê lá no Instagram dele
Namastê. Namastê. E aí, deixem lá. Vamos despedir assim? Não, tomara, tem que ser vários. Namastê. Namastê. Então é isso aí, galera. Valeu, até semana que vem. Estaremos de volta e... Namastê.